Salve, salve galera, iniciando mais um vídeo pro meu canal. E você que tá vendo esse vídeo aí, se você é empresário e não está fazendo isso, você está ficando para trás, que é o que? Utilizar inteligência artificial. Estudar sobre inteligência artificial e ao longo desse vídeo eu vou dissertar para você porque que você vai perder tempo e vou explicar experiências que eu tive na minha empresa que a inteligência artificial já substituiu alguns colaboradores que eu tinha e vou falar como que ela vai te ajudar. Então, vamos lá no início, nos anos 2000. Se você fosse montar um e-commerce lá no, vamos colocar, chutar um pouquinho mais alto, lá em 2010. Se você fosse montar um e-commerce, uma loja de vendas na internet, isso é um nicho que eu estou atuando já há um tempo, então por isso que eu estou citando o nicho. Você teria que contratar, vamos lá, alguns profissionais, um bom programador, porque você precisaria de um programador para fazer o back-end do seu site, ou seja, a parte de funcionalidades do seu site, como que você receberia esses pagamentos, como você receberia os dados do cliente de envio, e entre outros processamentos, que era uma tecnologia aí muito restrita, era um conhecimento muito restrito e você precisaria de um bom profissional, que no caso seria um programador. E esse cara não sairia nada barato. Depois você precisaria de outro programador que era o front-end para ele cuidar da sua página lá, deixar ela bonitinha, fazer um layout lá, colocar alguns banners. E também você precisaria de um designer, ou seja, um designer você precisaria para quê? Para ele fazer sua logo, para ele fazer alguns banners para você, por exemplo, se você trabalha com moda, ele precisaria fazer alguns banners de roupas, de coleções, e tudo isso, cara, foi substituído pela inteligência artificial. Simplesmente você chega, você precisa codar algum código de um site ou alguma solução que você precise. Eu vou explicar aqui para quem é um pouco mais leigo. Todo software, todo programa de computador, ele é escrito, ele é codificado, correto? Ele é codado, os programadores chamam. E ele é feito por um profissional, que esse profissional ele precisa ser muito pica na área para ele poder desenrolar todas as exigências. Por exemplo, vamos citar um programador que ele está desenvolvendo um software para uma grande empresa. Então, geralmente são alguns programadores, né? Cada um entende de um tipo de linguagem, por exemplo. Um entende de PHP, outro entende de JavaScript, outro entende de Python, e eles juntam aqueles conhecimentos e sintetizam um software funcional. Por exemplo, um software do Banco do Brasil. É um software de banco que ele funciona para fazer transações, algumas requisições, mostrar um saldo na tela. Então, era antigamente, até hoje, era muito requisitado programadores para poder resolver essas soluções. E hoje, qualquer pessoa que tem um conhecimento básico ou nem tenha conhecimento de programação, entre lá no chat GPT ou em qualquer inteligência artificial e peça para o chat escrever um código. Já fiz isso várias vezes. Eu já trabalhei com vários sócios programadores, mas eu não programo. Então, eu pedia antigamente para os programadores desenvolver tais funcionalidades. Eu lembro que eu pedia uma funcionalidade que eu pedi para um programador na época era fazer um sistema de tickets, ou seja, um funcionário da empresa abria um ticket para outro funcionário de outro setor resolver, ou seja, precisava fazer 50 envios no dia. Então, o colaborador que era responsável pelas vendas, tá? O comercial, abriu um ticket pro colaborador que ficava na separação, e aí passava todos os envios, e aí quando esse colaborador da separação resolvia todos esses problemas, embalava todos esses produtos, ele dava esse ticket como encerrado. Então era um sistema funcional, um sistema interno, e precisava de um programador para desenrolar isso. E hoje não precisa. Se você é um leigo em programação, você vai digitar no chat lá: chat, preciso de um sistema de tickets, e ele vai te codificar da maneira que você quer. Ah, eu não gostei desse sistema. Você pode personalizar ele. Então você vai escrever lá no chat GPT: chat, eu preciso que você adicione nesse sistema de tickets
algumas variáveis para demonstrar se o ticket está resolvido ou não. Uma variável de ticket aberto, ou seja, eu abri um ticket, tem que ser resolvido. Ticket em análise, talvez, ou seja, o colaborador que foi responsável ali para resolver aquele problema interno da empresa, atualiza ele para como em análise, porque ele está resolvendo o problema, e depois esse mesmo colaborador aí atualiza esse ticket como resolvido. Ou seja, esse colaborador A, ele tem uma função ali para resolver e ele tem que delegar essa função para o colaborador B. Então, dentro dos tickets, ele faz tudo isso aí, tá? Você que está acostumado com abertura de protocolos em empresas, sabe aquela empresa que você liga lá, a TIM ou a Vivo? Ah, a gente vai abrir um protocolo, é muito comum isso aqui. Abrir um protocolo e aí esse protocolo é encaminhado talvez para o setor financeiro ou para o setor de resolução de problemas técnicos. Então, tudo isso antes era feito por programadores que entendiam muito do assunto. Caras que desde crianças gostavam de cálculos matemáticos, gostavam de tecnologia e ao longo dos anos eles foram aperfeiçoando o conhecimento deles para a área de TI e programação e desenvolvimento de software. E hoje o chat simplesmente resolve isso, correto? O chat resolve isso. Outra função também que era muito bem remunerada até hoje grandes designers. Designers que produziam logos de empresas grandiosas ou produziam banners ou outdoors. Quem nunca viu um outdoor muito profissional ali na rodovia ou em algum local que você estava passando? Provavelmente, se você viu esse outdoor há 5, 10 anos atrás, ele foi produzido por um web designer ou um grande designer aí profissional que cobrava um valor alto pela prestação de serviço. E hoje também isso foi substituído pela inteligência artificial. Se você entrar no ChatGPT, o ChatGPT, a versão gratuita até que não, mas a versão paga você vai digitar lá: chat, faça um banner ou faça para mim um outdoor de 1000 pixels por 5000 e coloca nas observações lá: preciso que seja um modelo para peças masculinas, e tudo que você vai colocar lá o chat vai fazer para você. Talvez ele vai fazer um desenho e você vai pedir para ele: chat, eu preciso que esse outdoor seja mais realista. Cara, você vai ficar impressionado com o que a inteligência artificial faz. Provavelmente vários dos vídeos que você vê no YouTube hoje, as capas deles, as thumbnails deles, são desenvolvidas por inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela está fazendo muitas coisas realistas. Antes, a gente via coisas que a inteligência artificial fazia e a gente conseguia distinguir o desenvolvimento humano para o desenvolvimento artificial. Hoje, dificilmente a gente consegue distinguir um do outro. Outra coisa também é que desde que a inteligência artificial foi mais popularizada, isso não tem nem cerca de 2 anos, tá? É claro que ela é estudada entre vários e vários anos, mas para a galera que é mais underground, que estava mais no meio da tecnologia. Quem não era desse ramo underground, quem não estava por dentro de tecnologia, não pesquisava sobre isso, veio conhecer a inteligência artificial há cerca de 1 ano, 2 anos. E ela já revolucionou o mercado de uma forma gigantesca. Então a gente é acostumado a ver. Talvez, vamos colocar aí, uma nova linguagem de programação, quando foi lançado o Java. Ela era lançada, depois as faculdades aderiam a essa linguagem de programação e depois formavam alunos para poder fazer códigos nessa linguagem para softwares que fossem funcionais. E depois de muitos anos, essa linguagem de fato iria funcionar, porque demandava tempo até as pessoas aprenderem essa nova linguagem, as pessoas se adaptarem, a migrarem talvez de uma linguagem mais antiga, que vamos colocar uma linguagem C++, e migrar para essa nova linguagem. A inteligência artificial fez toda essa migração, toda essa revolução de maneira muito rápida.
Então todas as revoluções que a gente viu aí, todas as atualizações de mercado, a gente que já é do digital há um tempo, sabe que elas não eram feitas de maneira tão rápida, demorava alguns anos até serem aplicados. Por exemplo, vamos colocar um sistema operacional, o Windows. Quando saiu o Windows XP e a gente migrou para o Windows 7, foi um time ali de 10 anos, tá? Que a gente via algumas pessoas migrando em um ano, outras no outro, mas de 2000 e vamos colocar de 2005 para 2015 teve essa migração. Vamos colocar 10 anos aí. As pessoas demoravam mais a aderirem sistemas novos, a aplicarem esse sistema novo, que no caso seria o Windows 7, nas suas máquinas. Elas não deixavam de usar o sistema antigo porque elas já estavam habituadas com esse sistema antigo, mas a inteligência artificial não. Ela chegou, todo mundo achou muito inovador e todo mundo começou a usar. Então, nesse período que a galera, o brasileiro médio conheceu a inteligência artificial, de lá pra cá ela evoluiu muito, tá? A ponto de quando a gente começou a conhecer ela, eu falo a gente colocando o brasileiro médio, tá? Eu gosto muito de tecnologia, então eu sempre tô a par de coisas novas que estão saindo, tá? É claro que não dá para acompanhar 100% do mercado, mas sempre que sai alguma novidade notória, eu sempre estou acompanhando. Então, quando foi lançada a inteligência artificial, ela conseguia fazer algumas imagens, conseguia fazer algumas modificações. Hoje a inteligência artificial consegue fazer narrações, ou seja, se eu quero que ela faça uma narração, escreva um texto e narre com a voz do Galvão Bueno, ela consegue fazer. Isso era coisa que há 3, 4 anos atrás a gente não conseguia. Humanamente era impossível, tá? Outra função também, a gente está cansado de ver golpes que a inteligência artificial faz, por exemplo, de um artista famoso como o Neymar. A inteligência artificial, uma pessoa mal intencionada por trás da inteligência artificial, consegue pegar um vídeo do Neymar e modificar como se ele estivesse falando o que aquela pessoa acabou de narrar. Então ela quer aplicar um golpe. Ela fala o Neymar narrando sobre casa de apostas e joga essa pessoa como se o Neymar tivesse indicado ela para casa de aposta. Só que essa casa de aposta pode ser um golpe. Mas como o Neymar, que tem uma credibilidade, que é uma pessoa pública, falou, entre aspas, por um vídeo feito por inteligência artificial que não é verdadeiro, essa pessoa acabou caindo num golpe. Então, moral da história. O que a inteligência artificial vai fazer na sua empresa depois de toda essa sintetização de conteúdo e exemplos que a inteligência artificial é capaz de fazer? Ela vai eliminar muitos colaboradores da sua empresa. Ela vai fazer com que o trabalho dessas pessoas, que antigamente era muito eficaz, na tua empresa, no teu negócio, já não seja tão eficaz. Ela vai diminuir o custo, porque um web designer, se você fosse contratar ele na CLT, você teria que registrar ele, você corria risco de processos trabalhistas, tanto quando ele estivesse na sua empresa ou quando ele saísse, que é a maior probabilidade de você receber um processo trabalhista. E entre outros, essa pessoa tem um familiar que morreu, ela vai precisar faltar. Se for uma mulher e ela engravidar, ela vai precisar de uma licença. Se for um homem ou ele se acidentar, ele vai precisar ficar afastado por um tempo até ele voltar. Ou mais, se essa pessoa exercia um serviço de periculosidade na sua empresa, por exemplo, serviços braçais ou algo do tipo, e ela se acidentou dentro da sua empresa, você não tem ideia do dano que isso pode causar no teu negócio. Eu estou cansado de ver colaboradores que acabaram sofrendo acidentes dentro dos locais de trabalho e essas mesmas empresas tiveram que aposentar essa pessoa e bancar todas as custas. Então a inteligência artificial, por exemplo, ela elimina, não vou dizer tudo, mas a maioria das funções que a gente exerce, que os humanos exercem. Vamos citar um exemplo? Antigamente, as roças tinham que ser utilizados aviões, e pilotos de aviões eram formados para
para poder passar veneno nessas roças, tá? Para eliminar pragas e fazer com que a produção daquela roça fosse mais eficaz. Hoje em dia existem drones que você aperta um botão e ele já mapeia toda a roça, todo aquele ambiente que ela tem que passar o veneno e já faz tudo isso sozinho. Por quê? Porque ela tem sensores que se comunicam com a inteligência artificial e tem um algoritmo muito inteligente que ela vai rastrear todo aquele ambiente e vai conseguir fazer de maneira eficaz com um custo-benefício menor, com um custo-benefício muito maior do que aquele feito antigamente. Outra coisa, antes a gente precisava de um cinegrafista e um piloto de helicóptero para cobrir certas reportagens, para fazer filmagens ou tirar fotos. Hoje em dia você com um drone e uma câmera, você consegue fazer isso muitas das vezes de maneira automática. Outra profissão, quer ver que eu vi que foi muito eliminada ao longo desses últimos anos? Porteiro. Hoje você chega em um prédio, tanto residencial quanto comercial, e você é atendido por uma portaria, por uma videoportaria, tá? E muitas das vezes a inteligência artificial que atende você. Ela faz o reconhecimento facial, ela libera a porta automática, ela fecha a porta automaticamente e, em alguns casos, ela até conversa com você dependendo da pergunta que você faz. Outro exemplo, o último exemplo para ficar mais claro, as diaristas, as empregadas domésticas. Elas eram pagas para limpar a casa e hoje robôs, por exemplo, da marca Xiaomi, ele faz a mesma tarefa que uma diarista fazia, que é limpar a casa. É claro que ele não limpa móveis, talvez, não arranca poeira de superfícies, mas conforme a evolução da inteligência artificial, existem estudos que estão sendo feitos e aplicados de robôs humanoides que vão fazer isso, que vão servir a comida na mesa, que vão passar aquele paninho naquela sujeira, naquela poeira que tem em cima do seu computador. Então, cada vez mais essas profissões elas estão sendo substituídas. Consequentemente, na sua empresa, o que vai acontecer é a mesma coisa. O seu financeiro pode ser substituído por uma inteligência artificial que vai fazer todas as suas planilhas, todos os seus lucros da empresa, todos os seus gastos. Ela pode substituir também o setor de pós-venda, porque hoje existem chatbots que respondem os seus clientes, tendo em vista a sua personalidade e conversam com seus clientes como se fosse você. Então, se você, na sua empresa, cuida da parte comercial, atendimento de cliente, pós-venda, a inteligência artificial vai fazer toda essa parte. Se você tem um colaborador que cuida dessa parte de comercial, pós-vendas e tudo mais, a inteligência artificial vai substituir ele com um custo baixíssimo, talvez um custo aí de pouquíssimos dólares, $10 por mês, um colaborador que te custaria aí R$ 3.000, mais encargos trabalhistas. Então, a inteligência artificial, eu estou cansado de ver pessoas ficando bilionárias com equipe, milionárias e bilionárias com equipes muito enxutas, porque a inteligência artificial substituiu todas as funções, toda aquela equipe robusta e gigantesca que era necessária antes para você escalar um negócio no digital. E o que eu fiquei abismado também, conversando com alguns especialistas amigos de inteligência artificial, alguns algoritmos, alguns bots aí, eles são capazes de subirem campanhas no Facebook, ou seja, você está querendo vender uma coleção de tênis nova que chegou na sua empresa. Então, essa inteligência artificial pega todos os banners que você tem sobre aquela campanha, ela coloca um tráfego pago, ou seja, ela coloca dinheiro em anúncios, testa todos aqueles banners, o que mais converter, o que mais der ACOS, que é uma maneira que a gente chama, o que mais der ROI, na verdade, que é uma maneira que chama, que é o lucro sobre o seu investimento, o retorno sobre o seu investimento, o que mais der ROI, ela vai escalar a campanha naquele criativo ou naquele banner, tá? E ela vai deixar o ACOS, que é uma métrica, que é o custo do valor pago pelo anúncio, de acordo com o valor da venda, ou seja,
eu vendi 100 mil reais, mas eu gastei 3 mil reais. Então o meu ACOS está 3%. Então ela vai fazendo isso de maneira inteligente, testando os públicos, testando a idade das pessoas que mais estão comprando, testando o gênero, testando as regiões do Brasil. Quem está mais comprando teu produto? É o pessoal do Sul? É o pessoal do Norte, Centro-Oeste, Nordeste? Então ela analisa todas essas métricas de maneira automática e escala suas campanhas. Cara, isso é absurdo, porque antes existiam, e existe até hoje, agências gigantescas como a V4 Company e outras agências credenciadas de Google, Facebook, que faziam essas funções e demandavam uma equipe gigantesca e eles cobravam um valor muito caro para poder fazer essa prestação de serviço, porque o retorno também é muito alto. Então você entendeu que se você não tem inteligência artificial na tua empresa hoje, se você não faz o uso de inteligência artificial, você está deixando muita grana na mesa. É a mesma coisa de você ter um carro hoje que consome 1 litro a cada 30 quilômetros e preferir andar com um Opala que faz com 1 litro de gasolina 3 quilômetros. Você precisa usar dessa inteligência, dessas novas ferramentas na sua empresa para ter um custo mais enxuto e uma eficácia muito maior. Consequentemente, vai sobrar muito mais grana no final do mês no seu bolso. Tá? Então a minha dica para 2025 é, se você é empresário ou você quer exercer alguma tarefa no ramo digital ou no ramo físico, é utilizar a inteligência artificial. Se você não está utilizando isso, você está ficando muito para trás. Se você gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo novo você ser notificado. Então vou ficando por aqui e espero você no próximo vídeo.